Olá, paz de Jesus, o amor de Maria. Estamos mais uma vez unidos no amor de Deus para partilhar hoje sobre os dogmas da Virgem Maria. Como sempre falo, ao falar de Nossa Senhora é um motivo de alegria, porque ela é a alegria de Deus manifestada, ela que é a cheia da graça de Deus, o nosso conforto, a nossa via segura para estarmos mais unidos a Deus. Então, por Maria sempre, nós iniciamos esta partilha, este vídeo do dia de hoje. Estamos aqui, irmãos, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos à nossa Mãe querida para que ela possa interceder por nós neste momento, nos acolhendo em seu coração. Convido você que está comigo agora, neste vídeo, a se colocar diante de Deus e da Virgem Maria, para que tudo aquilo que nós partilharmos hoje possa nos fortalecer na fé. Que Nossa Senhora possa nos dar a graça de estarmos mais unidos ao coração de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ó Santa Mãe de Deus, a Senhora sabe que vossos filhos que têm vivido neste vale de lágrimas necessitam da misericórdia de Deus, necessitam da providência de Deus, necessitam de curas, libertações, necessitam estar com a fé viva, Maria, para estar firme diante das tribulações que enfrentamos todos os dias. Por isso pedimos a vossa proteção nesta hora, a vossa bênção, para que, através dessa partilha, o nosso coração se renove, se cure, possa alcançar as graças que tanto necessitamos, ó Santa Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Hoje vamos partilhar sobre esta riqueza, a qual o próprio Deus nos revela, né? Quando falamos de dogma, falar de dogma é isso. Os dogmas são estas verdades que vêm nos iluminar, vêm nos libertar, vêm nos trazer uma verdade que nos traz a graça de estarmos mais unidos. Através desta verdade, nos unirmos mais a Deus, ao coração de Deus. Então, os dogmas são esta revelação do Espírito, a qual nós, católicos, temos aí a obrigação, vamos dizer assim, de crer, sim. Porque se nós cremos que somos membros desta igreja, membros deste corpo místico de Cristo, nós cremos também nas revelações que o próprio Deus nos concede. Se você olhar, tiver a oportunidade, ou quem já foi lá, não é, para a Itália, no Vaticano, foi lá na Basílica de São Pedro, nós sabemos que lá no fundo tem aquela imagem, né, aquela do Espírito Santo, muito bonita. Se procurar na internet você vai ver. Então tem aquela imagem do Espírito Santo, muito bonita no fundo da Basílica. E aí, ali naquele local, existe também 4 imagens esculpidas de madeira, muito bonita, dos doutores da igreja, dos santos doutores da igreja. E eles estão assim, apontando. E na ponta dos dedos deles sai ali a estrutura onde tem uma cadeira. E é ali que o Papa sobe para declarar, proclamar um dogma da igreja, algo que o próprio Espírito Santo revelou à igreja. E assim são os dogmas de Nossa Senhora, que são 4, a qual vamos partilhar hoje. E de uma maneira especial, eu quero com você partilhar sobre esses dogmas da Virgem Maria, mas trazendo para a nossa vida, para a nossa realidade, aquilo que os dogmas de Nossa Senhora contribuem quando nós acreditamos, quando nós vivemos junto com ela esses dogmas, neste caminho para estarmos mais juntos de Deus.
Então, que nós nessa partilha, nessa conversa, vamos dizer assim, de amor, do amor para com a Virgem Maria, nós possamos mergulhar nesta riqueza que o próprio Espírito Santo nos revela. E o primeiro dogma de Nossa Senhora, vamos falar sobre a Imaculada. Imaculada Conceição. Então esse é o primeiro dogma de Nossa Senhora. O que significa, né? Imaculada, sem mancha. Então Nossa Senhora, ela foi concebida sem o pecado original. Quando nós ouvimos o Evangelho de São Lucas e o anjo diz à Virgem Maria, aqui no capítulo 1, no versículo 26 seguintes, ele diz assim, o anjo, né, foi enviado por Deus a uma virgem prometida em casamento. A uma virgem. Depois vamos falar do segundo dogma, que é a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então, o anjo Gabriel diz à Virgem Maria, alegra-te, cheia da graça de Deus. Quando nós falamos da Imaculada Conceição, deste dogma, isso significa o quê? Que lá no ato da concepção de Nossa Senhora, lá com Santa Ana e São Joaquim, quando eles se dão, né, no ato conjugal, acontece algo extraordinário, mais que um milagre, né? Podemos dizer assim, mais que um milagre, algo extraordinário. Neste ato conjugal, na hora da concepção da Virgem Maria, ela é gerada sem o pecado original. Então, Nossa Senhora é concebida sem o pecado original. Então, quando nós falamos a Imaculada, nós estamos proclamando isso. Nossa Senhora, ela é gerada, concebida sem o pecado original. Aquilo que nós, quando nascemos com o pecado original. Nós conseguimos a graça ali no batismo, nós somos batizados, o primeiro sacramento, somos batizados, ali nós conseguimos alcançar esta graça de sermos em Jesus Cristo novamente, nos tornamos filhos de Deus, né? Ali o Senhor já nos dá o perdão dos pecados para que nós nos tornemos filhos de Deus, cordeiros do reino de Deus. Isso é uma graça, né? Mas continuamos com a concupiscência, que é a consequência do pecado original. Quer dizer, essa inclinação para o pecado, nós continuamos. É a nossa luta diária, não é? Que nós lutamos contra tantas coisas que nos levam a pecar, a nos tirar desta graça, a deixar às vezes nossa vida desanimada, né? A preguiça, o desânimo, as murmurações, a gula, tantos pecados, a fofoca, a mentira e tantos outros que vão nos afastando do amor de Deus. O pecado é isso, ele vem, né, para nos atentar, essa inclinação que está dentro, vem ali, o demônio vem para nos atentar, para nós nos afastarmos do amor de Deus. E Nossa Senhora, ela é a via, ao contrário, é aquela que nos quer trazer para perto de Deus. Então Deus concede, Deus a escolhe desde o princípio para viver este mistério de salvação com Ele. Então, para onde o Verbo, né, Jesus veio e nasceu, habitou no ventre da Virgem Maria. Ele é Deus. Deus não poderia vir ao mundo com o pecado, sendo Deus. Então, Jesus Cristo também não tem o pecado original. Jesus não vem, né, com o pecado original. Ele é Deus, mesmo sendo homem, vindo como homem. Então, aonde ele habitou, que é o ventre da Virgem Maria, também não poderia ter nenhuma mancha, nenhuma mácula, né, nenhum pecado. Então, ele concede Nossa Senhora esta graça de vir ao mundo sem o pecado original. Então, ela já nasce cheia, repleta da graça de Deus. Aquilo que os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, né, perderam
quando deixaram o pecado entrar. Eles perderam esta intimidade, esta união, esta graça que tinham com Deus. Né? Foi corrompido, entrou a mancha do pecado. Então Nossa Senhora não, ela é sem a mancha. Então, quando nós cremos nisso, confiamos nos mistérios a qual Deus se revela, em vez de nós colocarmos às vezes tanto empecilhos, às vezes a gente acredita em tanta coisa, não é? Tanto chá milagroso, tanta coisa que se você faz melhora, isso, aquilo, outro, palavras, objetos, coisas que vêm de informação, de notícias. A gente tão fácil acredita em certas coisas e não põe à prova, né? Ah, não, falou. Pessoas às vezes que tem ali um grau de influência na vida das pessoas. Não, aquela pessoa falou, até é isso mesmo. E aquilo que é verdade, aquilo que é para nossa salvação, para o nosso bem, muitas vezes nós somos ali atentados a duvidar, a colocar empecilhos para não crer. E as coisas de Deus são tão simples, que é o que? Você crer, você ter fé, professar, né? Creio, eu creio. Por que desperdiçar a graça se eu tenho a oportunidade de estar com a graça? Desperdiçar as vias que Deus me concede para estar mais junto dele. Para que pôr empecilho a isso? Para que duvidar? Para que deixar mais difícil a nossa vida, que já é tão atribulada e tão difícil? Então está na hora da gente descomplicar aquilo que o mundo, esta geração, vem complicando a vida nossa. O ser humano vive uma vida complicada. O ser humano vive uma vida estressada, sem tempo, sem limites. É uma via que tem perturbado a mente, que tem perturbado a mente humana, colocando o ser humano à prova a todo instante. Então nós não precisamos viver esta vida, não é? de querer provas a todo instante com Deus. Não, Deus já nos deu tantas provas e tantas vias para nós vivermos na paz, na tranquilidade, sem esse estresse. Então este primeiro dogma que eu trago para nós, falando que Nossa Senhora é a Imaculada Conceição, e ela depois confirma isso lá quando ela aparece, né, em Lourdes, ali para Santa Bernadette, aquela menina que não sabia nem ler nem escrever, e quando o bispo falava assim, então vai lá e pergunta quem é esta senhora que você está vendo, e Nossa Senhora diz, eu sou a Imaculada, né? E aí ele acredita. Então Nossa Senhora se revela para que nós possamos também crer nos milagres de Deus, confiar que ela foi concebida sem o pecado original, que ela faz parte do plano de salvação de Deus e que ela é o auxílio que Deus colocou para nós, e principalmente nesses tempos difíceis. É o amor de Deus manifestado através de Maria em nossa vida. Então não desperdicemos esta fé, não desperdicemos a oportunidade de estar mais unido a Nossa Senhora, porque ela é cheia de graça. O próprio anjo anuncia isso, né? E ele diz aqui, ó, o anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo disse, não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Junto a Deus. Então, Maria é aquela que está junto a Deus. Junto a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ela está junto deste mistério de unidade que é a Santíssima Trindade. Você está junto de Deus. Então, quando nós estamos juntos de Maria, nós também estamos juntos de Deus. Olha que coisa mais linda, né? Mais realmente cheia da graça, que é Nossa Senhora. Então, não percamos esta via de amor. E no segundo, quando diz o outro dogma, que esta revelação do Espírito
que ele traz a nós, a igreja, que é a virgindade perpétua de Maria. Porque Nossa Senhora, desde quando era criança, jovem, ela foi consagrada a servir no templo. Então, ela também já tinha se entregado a Deus, se consagrado a Deus. E quando o anjo diz aqui para ela, conceberás e dará à luz um filho, e lhe exporá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo, como acontecerá isso se não conheço o homem? Então Nossa Senhora, virgem antes, e aí também vem o milagre, a graça de Deus, e depois. Deus desejou preservar Nossa Senhora, preservar a sua virgindade, porque ela tinha se consagrado ao Senhor. Então, o mistério, Jesus vem ao mundo através da Virgem Maria, nasce da Virgem Maria, sem nenhuma ação de nenhum homem, porque aqui diz depois, o anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Então foi a ação do Espírito Santo. Jesus veio ao mundo, Deus quis que ele viesse ao mundo, assumiu a natureza humana como homem, mas não teve a participação de nenhum homem. Foi ação do Espírito Santo. Então o Senhor preserva a virgindade da Virgem Maria. E depois, quando Jesus nasce através também deste mistério. Uma vez eu escutei isso e eu sempre trago isso porque é algo que dá para nós entendermos claramente a ação de Deus, não é? Assim, como o sol passa através, a luz entra, né? A luz entra, a luz do sol entra através do vidro, através não é, do vidro que nós temos, a luz do sol entra, mas não corrompe, não destrói o vidro. Assim também foi o nascimento do Senhor. Ele veio ao mundo sem corromper a virgindade da Virgem Maria. Por isso o Espírito Santo revelou à igreja que Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois. A virgindade perpétua de Nossa Senhora. Então é uma providência, vamos dizer assim, de Deus, principalmente para o nosso tempo, que nos ilumina dos milagres, a graça de Deus. Que às vezes a gente acha as coisas impossíveis. Né? Hoje falar de virgindade é algo impossível. Não é possível. Para aqueles que creem, para aqueles que acreditam naquilo que Deus constituiu, é possível. É possível viver a castidade. Né? É possível ter um namoro santo, é possível casar virgem, é possível um sacerdote, uma religiosa viver a castidade, sim. Não é impossível, é possível. Porque também ali com São José, Deus realiza também. São José foi casto, ele guardou também, ele foi confiado por Deus para guardar a Virgem Maria e Jesus. Por isso nós pedimos tanto a São José, rezamos o terço de São José, para que ele também nos ensine a guardar Nossa Senhora e Jesus dentro do nosso coração, de seguirmos os passos. Ele foi aquele que Deus confiou esta missão a São José, de confiar. Então ele viveu também a castidade. Então Deus prova, Deus mostra que é possível viver.
Então hoje o mundo, ele envolve o ser humano na mentira e não na verdade, para nos afastar do amor de Deus. Veja, tudo aquilo que Deus vai colocando não é para ser um fardo, para mostrar que a gente tem que sofrer, que é muito difícil, que é um sofrimento. Não, que é uma alegria. Alegra-te, cheia da graça de Deus. Quando nós nos aproximamos do amor de Deus, o nosso coração se alegra. E os pedidos que Deus nos confia para viver os mandamentos de Deus, viver os sacramentos de Deus, ficar com a Virgem Maria, isso nos fortalece, não nos desanima, não é um fardo, nos fortalece. Viver a castidade, viver a virgindade é algo bonito. Pensa comigo agora, se alguém que tem uma grande influência nesses meios, não é? Que hoje nós vivemos, põe como moda, né? Porque quando vira moda, todo mundo quer viver, não é assim? Né? Agora é moda a virgindade. Ninguém mais vai falar que é difícil. Todo mundo vai querer viver porque está na moda. Olha como nós estamos vivendo uma sociedade influenciada, né, por coisas tão fúteis, tão fáceis de manobrar, que aquilo que é verdade, aquilo que é real, nós estamos perdendo o foco, perdendo de nossas vistas. Nós precisamos retomar a consciência de sermos filhos de Deus, a consciência de sermos seres humanos criados segundo a imagem de Deus. Nós não somos criados segundo a imagem do mundo, segundo as influências do mundo. Não, nós somos criados segundo a imagem de Deus. E tudo que se refere a Deus, o mundo coloca empecilhos. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, tudo ela tem empecilho para as coisas de Deus. Tudo ela questiona. O mundo tem colocado, Satanás, vamos dizer claramente, tem colocado tantas vias, não é? Há um combate tão grande, perturbando a mente de tantas almas. Como as pessoas estão ficando frias, vazias. Por quê? Porque estão vivendo a moda do século, a moda da incredulidade, a moda do julgamento, da condenação, da divisão. Hoje se fala, né, da apostasia. O que é tudo isso senão a grande divisão, a divisão do coração do homem? Então, muito mais do que nós sermos influenciados por coisas que querem dividir a nossa fé, daquilo que é importante, que é o quê? A graça de receber Jesus Cristo na comunhão, a graça de ouvir a palavra de Deus, de ir ao encontro de Jesus, enquanto ele se deixa encontrar, e sim, todo domingo na Santa Missa, buscar o sacramento, se confessar. Independente do que ouvimos, se um faz bem, se outro não faz, se um faz aquilo, se faz outro. O importante é que eu viva, é que eu experimente, é que eu tenha essa convivência com Deus, e isso vai fazer a diferença. Porque se todos nós que somos cristãos estivermos vivendo isso, vai fortalecer aqueles que não estão, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão no erro, na ignorância, aqueles que têm ensinado coisas talvez que não são de Deus, que fogem fora do magistério da doutrina, mas não é nós condenando ou fazendo que se crie, né, algo pior, porque às vezes tem tanta gente que está afastada, que quando escuta isso, quer ir falar, tá vendo, por isso que eu não vou, por isso que eu nem tenho, é melhor rezar em casa. Não, não é melhor rezar em casa. Ser igreja não é rezar em casa. É estar na casa de Deus, é estar vivendo os sacramentos de Deus. Independente da condição que você se encontra. Se de repente você não pode comungar, faça sua comunhão espiritual. Escute a palavra. Faça aquilo que você pode, mas faça porque você crê. É isso que nós precisamos agora. O combate só se vence no amor, e Maria é a expressão do amor divino mais poderoso de Deus, que Ele nos deu. Estar com Nossa Senhora não é idolatria, não é querer amar mais Maria do que Deus, não, pelo contrário, é a expressão do amor de Deus, que fortalece, que prepara os filhos para o combate.
Divulguemos mais do que os terços da madrugada. Rezemos com Maria. É isso que vai fortalecer. Não demos força para aquilo que não faz crescer a gente, não nos faz crescer, desculpa, como ser humano, como filhos de Deus. Então, cada dogma de Nossa Senhora, quando nós entendemos aquilo que ela é, são revelações para expressar aquilo que ela é, que Deus fez ela. Então é a beleza de Deus. Isso nos fortalece. Aí nós começamos a ter o sentido e o desejo de orar, de rezar o Santo Terço, de meditar em cada mistério, porque nós vamos entendendo todo o plano de salvação de Deus, que não é uma repetição à Ave Maria, mas sim é um contemplar da verdade daquilo que Deus é, daquilo que Deus realizou quando veio para nos salvar. E aí quando nós entramos, não é, no terceiro dogma de Nossa Senhora, que é maternidade. Maria é mãe de Deus. Não tem como muitas pessoas, Maria é mãe de Deus, homem. Não existe. Deus é um só. Um Deus trino em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem uma quarta pessoa, Deus homem. Não existe isso. Então não tem como Nossa Senhora ser mãe de Deus, homem. Nossa Senhora é mãe de Deus. Porque Deus assim o quis. Então, nós não estamos aqui para questionar Deus. Nós temos que parar com isso. Quando Deus diz no Antigo Testamento, e ali ele diz claramente, eu sou, basta. Ele é. Se você crê que existe um Criador e que este Deus te criou, que esse Deus mandou o seu próprio Filho, a qual ele disse que eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e ele está em mim. Quem me vê, vê o Pai, então ele é Deus. 100% homem, 100% Deus. Deus é um mistério de amor, a qual nós nunca iremos entender. Mas nós somos convidados a viver, nós somos criados para viver o amor de Deus. E aquilo que Ele quer que nós entendemos, o Espírito Santo, que é Deus, vem em nosso auxílio. Ele dá os dons, Ele dá o entendimento, para que a luz nos ilumine. E aí, para que nós entendamos aquilo que é necessário para nos fortalecer na fé, para nos enriquecer, e não para gerar dúvida ou divisão. Todos aqueles que vão por esta via e o demônio vem e semeia a dúvida, geram a divisão. Se nós olharmos a história, quantos homens, até homens de Deus, acabaram se desviando porque deixaram que a incredulidade crescesse em seu coração. São Francisco de Assis, ele é um exemplo de humildade. Francisco reconstrói a minha igreja. Ele não foi debater com o Papa, ele não foi debater com os cardeais, ele foi reconstruir a partir de si. Ele viveu com Deus a reconstrução e ali deu frutos, os frutos que estão vivos até hoje. Isto é um milagre de Deus, isto é ser igreja, isso é ser filho da Virgem Maria. Então Nossa Senhora é mãe de Deus, por quê? Se ela foi concebida sem o pecado original, foi escolhida para gerar o Salvador, o Espírito Santo veio sobre ela. Ela está cheia da graça de Deus. Ela cuidou do próprio Filho de Deus. Se você crê que você é filho de Deus, Nossa Senhora também é filha de Deus, mas ela se torna mãe de Deus, se torna esposa de Deus, ao ponto que o Espírito Santo vem sobre ela. Ela vive a castidade em Deus. E quando Jesus ali diz na cruz, no Evangelho de João, quando ele olha para o seu discípulo amado João, eis aí a tua mãe. Né? Mulher, eis aí o teu filho. Maria não teve outros filhos, senão ela ficaria aos cuidados dos outros filhos.
Como também muitas pessoas dizem, quando pega aquele versículo, né, onde Jesus diz, quando fala, a sua mãe e seus irmãos estão aqui. Nós precisamos ter o entendimento de certas coisas. Nós sabemos que a palavra grega, aramaica, são palavras, são linguagens às vezes que não tem muitas palavras, elas são pobres, né? Então, às vezes, uma palavra quer dizer várias coisas. Por exemplo, irmãos. É irmão de sangue, é primo, pessoas que acompanhavam, pessoas parentes que estavam ali próximos. Então, é nesse sentido que eles falam, né? A sua mãe e seus irmãos estão aqui. E Jesus de maneira nenhuma desprezou Nossa Senhora quando disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Mas aqueles que ouvem a minha palavra, aqueles que vivem a minha palavra. Porque Maria viveu a palavra, ela recebeu a palavra. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, Nossa Senhora é mãe de Deus. Outra verdade, né, revelada pelo próprio Deus. Então nós podemos também ter Maria como nossa mãe, acolhê-la como nossa mãe. Se ela está tão junto de Deus, meu irmão, minha irmã, que graça quando nós apresentamos cada pedido, cada prece, cada oração a Nossa Senhora. Se ela está tão junto de Deus, tão mais rápido chega as nossas preces, as nossas orações. E confiar que ela está tão junto de Deus, porque aí Deus dá a prova. Deus vai dando tantos sinais, tantas provas de amor. E aí nós falamos do último dogma, que é a Assunção, que é diferente de ascensão, né? Jesus subiu aos céus. Ele subiu por suas próprias forças, sendo Deus, a ascensão do Senhor. Agora, a Assunção de Maria, ela foi levada aos céus. Os anjos levaram Nossa Senhora de corpo e de alma, não só de alma, de corpo e de alma. Nossa Senhora já viveu a graça, né, da ressurreição. Ela subiu já de corpo e alma aos céus. Ela nos deu também já esta providência de nós já podemos crer que nós estamos aqui peregrinando, nós estamos de passagem. Aqui não é nossa pátria final, mas sim o céu, a morada, né? Então Nossa Senhora sobe ali aos céus. Ela é elevada, né? Os anjos levam Nossa Senhora. Então este dogma de fé, a Assunção de Nossa Senhora. Deus também desejou, porque se Deus já desde o princípio a escolheu, ela foi concebida sem pecado original, ela também não passaria pelo sepultamento. Ela já estava cheia da graça de Deus. O próprio Deus habitou em seu ventre. Ela levou, não é? Quando vai visitar sua prima Santa Isabel, a saudação que chegou aos ouvidos de Isabel, somente a saudação, e a criança estremeceu de alegria. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então não há dúvida que Maria está tão junto de Deus. Então Deus também a preserva do sepultamento. Ela foi, sim, elevada aos céus. Os anjos levaram ela aos céus. Olha que graça! Olhar os dogmas de Nossa Senhora e compreender que a nossa vida, se nós estivermos junto de Maria, nós vamos compreendendo o amor de Deus, que é tão grande por cada um de nós, que o que Ele também deseja é que nós um dia estejamos no céu, estejamos vivendo aquilo que o próprio Jesus depois também aqui, ele nos diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, aqui no versículo 30, quando Jesus está falando da ressurreição, ele fala assim, na ressurreição não haverá homens e mulheres,
casando-se, mas serão como anjos no céu. Então a Nossa Senhora, ela vive isso já. Quando ela vive todo esse plano de salvação, ela já viveu tudo isso sem o pecado original, viveu a virgindade perpétua, a castidade. São José foi convidado a participar, guardando também Nossa Senhora e Jesus. Ele também foi casto. Então essa vivência de homem, mulher, na castidade, já vivendo, antecipando para nós este céu. Então, através da Virgem Maria, ao contemplarmos tudo isso, renova a nossa fé de crermos que a nossa morada é o céu e é para lá que nós temos que lutar todos os dias para chegar. Junto de Nossa Senhora. Então, eu desejei, né, de uma maneira simples, falar um pouquinho desta fé que são os dogmas de Nossa Senhora, mas para que eu e você possamos trazê-lo para a nossa vida, para este momento que estamos vivendo. Voltar, simplificar, simplifique a vida e comece pela vida espiritual, vivendo com alegria aquilo que é necessário. Se eu digo mais uma vez, se as coisas às vezes na sua visão, aonde você está indo, aonde você vai, na igreja, na paróquia, se as coisas não são como deveria ser, busque outros lugares. Mas não deixe de comungar, não deixe de viver por certas coisas, mas não divulgue a divisão, não divulgue o mal, mas sim o bem. Imagina-se uma família que tem ali um pai que é alcoólatra, que tem essa doença, essa enfermidade do alcoolismo. Os filhos pegam e ficam filmando o pai bêbado, quando ele cai, quando ele grita, quando ele bate, quando ele faz isso. E divulga para todo mundo. Todo mundo fala mal desse pai, todo mundo julga esse pai. Mas aquilo que é necessário fazer, ninguém faz. Quer pegar este pai e levar para um tratamento. Quer colocar ele, é uma pessoa dependente, precisa de tratamento, precisa de oração, precisa de cura, de libertação. E é isso que nós temos que fazer. Rezar, rezar mais, rezar pelos nossos sacerdotes. Porque é por ele que nós alcançamos os sacramentos. É por ele que nós temos a graça de receber Jesus na Eucaristia. É eles que ordenam, né? Eles que, os bispos, os cardeais, dali a ordenação. Então nós temos que levar as nossas orações. É essa a nossa missão. O que nós temos que fazer agora é orar. Silenciar e orar, aprender com Maria. Maria guardava tudo no coração. Maria, se nós falarmos hoje dessa grandeza que é Nossa Senhora, você viu em algum momento ela se engrandecendo por isso? Você viu em alguma passagem Maria se engrandecendo por ser tão cheia da graça? Pelo contrário, o que ela disse nas bodas de Caná? No milagre, quando faltou vinho? Mesmo Jesus disse, mulher, não chegou a minha hora. Ela antecipou, ela está tão junto de Deus que antecipa o milagre. E talvez o milagre que nós precisamos hoje, agora, Maria possa antecipar. Mas ela disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos mandar. A obediência. A obediência que Jesus viveu. Eu vim fazer a vontade do Pai. O próprio Deus se submete a ser obediente a si, ao Pai, para mostrar para nós o valor, a grandeza da santa obediência. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Em nenhum momento Jesus questiona
mas ele vive. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu vim revelar a vocês a vontade do Pai. Eu vim para que tenham vida. Então está na hora de nós também ouvirmos a Virgem Maria. Se hoje as pessoas vivem, falam tanto das mensagens de Nossa Senhora, tantas coisas de Nossa Senhora. E o que mais ela tem falado? Orai, orai e vigiai. Então façamos, escuta, sejamos dóceis e o milagre vai acontecer. Esta é a via do amor, esta é a via da esperança. Então que nós possamos, ao contemplar os dogmas de Maria, viver a fé e a esperança. Meu irmão, minha irmã, eu convido você neste momento, você que está aqui comigo, você ficou comigo até este momento, crendo que Maria é esta via segura. Nos coloquemos agora nas mãos de Nossa Senhora, que pelo poder dos dogmas, a qual o Espírito Santo revelou, os dogmas da verdade, aquilo que Nossa Senhora é, foi e sempre será a cheia da graça de Deus, crendo que Maria está tão junto de Deus, que ela antecipa o milagre. Se coloque agora na presença desta mãe e coloque diante dela a sua vida. Coloque diante dela a sua verdade, aquilo que você hoje tem vivido e passado. Entregue agora na mão dela a sua incredulidade. Tudo aquilo que tem te impedido de estar junto de Deus, junto da igreja, constituída pelo próprio Senhor. Tudo aquilo que tem te impedido, te amarrado, que tem deixado a sua vida triste, desanimada, angustiada. Todos os tormentos, todas as coisas que têm acontecido na sua família, divisão, tantos males, doenças. Confie agora, em nome de Jesus, nas mãos da Virgem Maria. Eu te entrego, Nossa Senhora, a minha vida, a minha verdade, a minha realidade em tuas mãos nesta hora. E creio que a Senhora está junto de Deus e junto dele intercede por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso glorioso São José, interceda por nós também, para que nós possamos guardar Nossa Senhora e Jesus vivos, presente todos os dias em nossa vida. Valei-me São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado por estar comigo até agora, partilhando desta fé, vivenciando esta fé, este amor a Nossa Senhora. Sejamos a geração PMS, sejamos a geração que por Maria sempre vamos permanecer firmes na fé. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.